É interessante, irmãos. Pronto, já deu o play aí? Agora sim. É interessante a gente notar que a Bíblia fala a respeito daqueles que são do maligno. Aqueles que são do maligno. E aqueles que são de Deus. Não é? E esse versículo dá uma descrição bastante clara de quem é de Deus, de quem faz a vontade de Deus e de quem dá ouvido ao maligno. E diz, nós somos de Deus. Não é? Então, por que nós somos de Deus? É interessante a gente notar que a palavra noite, em hebraico, laila, significa também ignorância, desconhecimento, brutalidade, né? Então você veja, só que a noite, ela não é um objeto, um poder, mas a luz é. A luz é um poder. Você, quando liga a lâmpada, ela emite luz, emite fótons, né? Enquanto que, na ausência da luz, é que existem as trevas. As trevas não é um ser que se manifesta, que existe, que ele só é a ausência da luz. Então, o mundo jaz no maligno, porque falta luz no mundo. Entende? A luz não é nem a luz, as trevas não é nenhuma coisa, ela só é a ausência da luz. Então, quando não impera a verdade, quando não é dito a verdade, já há necessariamente a mentira naquele lugar. Veja bem, veja o que o cristianismo fez. Jesus, ele veio para destruir as obras do diabo. Qual era a obra do diabo que estava em vigor antes do cristianismo? As fábulas, as histórias, não é? Então, o que Jesus veio fazer? Veio destruir as fábulas e as histórias. E existem pessoas que gostam de religiões antigas, ancestrais, não sei o que e tudo. Elas são baseadas em fábulas, em histórias, num entendimento errado. Quando Jesus veio, ele transformou tudo isso em lixo. Não é? Hoje em dia, como é que a gente chama essas coisas? Chama de fábulas, chama de mitologia. A gente descobriu que aquelas coisas que metiam medo nas pessoas era mentira, era bobagem. E foi justamente isso que Jesus veio fazer. Ele veio destruir as obras do diabo. E a obra do diabo, veja bem, a obra do diabo não está concentrada no inferno, ou em qualquer outro lugar. A obra do diabo é aqui na terra. Satanás tem fissura absoluta por poder aqui na terra. Por isso que ele domina as pessoas. Para ele implantar as mentiras dele. Para ele implantar a verdade mentirosa dele. A verdade do reino dele lá. Por isso que ele atrapalha o trabalho de Deus. Porque o reino de Deus destrói as mentiras dele. Cada vez que uma pessoa fala alguma coisa sobre o reino de Deus, alguma derrota acontece a Satanás. Cada vez que alguém abre a boca, movido pelo Espírito de Deus, acontece uma derrota de Satanás. Você sabia disso? Por isso que o inferno todo se levanta com toda aquela vontade, com toda aquela algazarra, mas é se levantar para morrer, se levantar para perder. Não tem como vencer a Deus. Por quê? Porque Deus é todo poderoso. Ele não apenas tem todo o poder, mas ele tem conhecimento de todas as coisas, de todas as estratégias do diabo. Entende? Então é importante a gente estar alerta a respeito do quanto o diabo trabalha. Nós sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, todo aquele que vive na prática do pecado está na mão do diabo. Simples assim. O diabo está usando a mente dele. Por quê? O que foi que eu disse? Que a luz, as trevas, ela não é uma coisa em si. A luz é uma coisa em si. A luz é o resultado da presença do fóton.
não é isso? Enquanto que as trevas é ausência de fóton, não é um elemento. Então, por natureza, o pecado já existe como forma absoluta antes que a verdade se manifeste, antes que o perdão se manifeste. Então, o que foi que eu falei a respeito da palavra pecado em hebraico? Que ele é parecido com a palavra laila, que significa noite, ou seja, ele tem o mesmo sentido. Satanás é tido como trevas, como noite, como escuridão, porque a palavra laila, que foi a segunda coisa, primeiro havia as trevas e então fez-se a luz. Não é isso? Ou seja, não havia nada e então fez-se a luz, né? E havia trevas sobre a face do abismo, não é assim que a Bíblia diz? Então, a palavra trevas nesse caso é laila, que é ignorância, desconhecimento, além de escuridão, noite. Então, uma pessoa que está sem Deus, ela está em trevas. E é muito fácil de entender isso. Ela está sem conhecimento. Estando sem conhecimento, ela está frágil, ela está aberta para as mentiras do diabo. Qualquer bobagem que ele disser, ela não tem mecanismo de defesa. Por isso que as pessoas se deixam usar com tanta facilidade. Às vezes ódio gratuito, não tem nem por que você odiar aquela pessoa, mas aquilo vem no coração. Por quê? Porque lá não tem verdade. Aquele lugar está desocupado. Entendeu? Então, quando está desocupado, qualquer verdade serve. Existe um ditado chinês que diz o seguinte: para quem não tem direção, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho, qualquer direção serve de caminho. Então, é necessário que a gente entenda: Jesus é o único caminho da vida eterna. Entenda uma coisa: todo ser humano que veio à luz, que nasceu de uma mulher, que teve um segundo de vida, até qualquer um de nós que viveu aí 90, 100 anos e tudo e tal, esse cara é eterno. Esse cara existe até hoje. Esse cara está em algum lugar vivo até hoje. Nesse momento, Adão está vivo, Hitler está vivo, Mussolini está vivo, Mengele está vivo, a Madre Teresa de Calcutá está viva. Eles estão vivos até hoje. Todo mundo que viu essa luz do sol está vivo, porque todo mundo é eterno. Só existe uma maneira de não ser eterno: é não existir, é não nascer. E todo mundo que viu essa luz é eterno. E essas pessoas estão ou muito bem, ou muito felizes, ou muito infelizes. Porque do outro lado, a vida eterna é para todo mundo, e é muito bom ou muito ruim. Então é importante a gente ter noção de que essa vida é um empréstimo, e a gente vai devolver essa vida. Nós vamos devolver essa vida, porque nós nascemos com uma sentença de morte e que vamos viver para sempre. Chegou o comandante, gente muito querida, nosso irmão Lincoln. E então, irmãos, agora o mundo inteiro jaz no maligno. A palavra jazer aqui significa estar deitado, fazer parte, estar entregue, estar rendido, além de cidade, administração pública. Ou seja, ele é administrado pelo diabo. Aqui nesse caso, irmão, em grego, o significado é que a pessoa está rendido, é o mesmo que estar vencido numa batalha. O mundo inteiro está vencido na batalha contra o diabo. E só é possível vencer o diabo com Jesus. Não existe ser humano nesse planeta
com ferramenta suficiente para vencer o diabo sem ser através de Jesus. Jesus venceu a ele ali no Calvário com todas as ferramentas que o diabo conhece. O diabo venceu todos os seres humanos antes de Jesus. Eu vou repetir de novo, ó. O diabo venceu todos os seres humanos antes de Jesus. E venceu todos os seres humanos sem Jesus. Porque nenhum ser humano tem ferramenta contra o diabo. Ele é muito astuto, muito esperto, muito cheio de conversa, muito engendrado, e as pessoas caem com facilidade. Agora tem um monte de gente aí gritando Free Palestine, né? Palestina livre. Não sabem eles que eles estão lutando contra Deus. Porque Israel, quer queira, quer não queira, quer esteja errado, quer esteja certo, quer esteja fazendo o que for, ele é povo de Deus. E não estando ou não estando acertando, eles têm o futuro deles escrito na Bíblia. O nome deles está escrito daqui a 2 milhões de anos, Israel. E não tem nenhuma nação do mundo escrito daqui a 2 milhões de anos. Então isso significa que se Israel for destruído, Deus é mentiroso ou não existe. Mas qualquer outra nação pode ser destruída porque não tem nenhuma referência dela no futuro. Entenda isso. É como se Deus tem um plano para mim para daqui a 10 anos e qualquer outra pessoa, Deus não tem plano nenhum para ele daqui a 10 anos. Se ele se mete comigo, ele morre porque eu tenho que estar daqui a 10 anos vivo. Porque Deus falou que eu estaria lá resolvendo aquele negócio. Essa é a diferença. Todo mundo vai morrer. Mas eu vou morrer pelo menos daqui a 10, 11 anos. Pelo menos. Isso é só um exemplo. Deus não falou nada sobre 10 anos, nem 50 anos para mim. Isso é só um exemplo com relação a Israel. Israel tem o nome dela gravado no livro da eternidade, enquanto que nenhuma outra nação tem. Isso significa que qualquer nação que meter a cara com Israel vai dançar. Vamos fazer só um exemplo. Quantas nações se meteram com Israel? Vamos lá. Império Grego se meteu com Israel. O que é o Império Grego hoje? Não tem. Tem um paizinho lá, encravado lá tal. A Inglaterra se meteu com Israel. Quem é a Inglaterra? É um paizinho lá que é menor do que qualquer coisa. Eu estou falando isso no YouTube. O que mais? O Império Otomano desapareceu do planeta. A Inglaterra, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, a Pérsia, Sodoma, Roma, Rússia. Então são países que desapareceram do mapa ou estão indo a esse caminho. Os Estados Unidos sempre deu suporte para Israel. E é esse país que vocês veem lá. Está meio carcomido, mas isso quer dizer o seguinte: ninguém que meteu a cara com Israel sobreviveu. Ninguém. Não ficou para contar a história. Então não adianta a gente enfeitar, dizer que a Palestina está sofrendo. Eu não queria entrar nesse assunto, irmãos, mas essa história no mundo todo está ecoando, viva Free Palestine, é uma bobagem, porque a Palestina nunca foi um país. Palestina era uma região que foi dada aos judeus e aos árabes que estavam disputando aquele lugar ali, no Império Otomano. O Império Otomano teve muita capacidade e nunca deixou esses dois se pegarem no tapa. Que dois? O palestino e o judeu. O palestino nunca existiu. A palavra palestino é o mesmo que filisteus ou filistim. Mas o filisteu foi destruído por Israel lá 800 anos antes de Jesus nascer. Então, o filisteu não existe porque Israel acabou com eles. Ok?
Tá, mas o Adriano, que era imperador romano no ano 120 mais ou menos, ou seja, no ano 90 Israel foi destruído por Roma, e no ano 123 ainda existia alguma colônia judaica lá em Israel, onde é hoje em dia Jerusalém. E eles então cismaram de brigar de novo com Roma. E então esse Adriano foi lá, matou todo mundo, todos os judeus que moravam lá, expulsou eles da terra, e essa terra ficou sem ninguém, administrada pelo Império Otomano até 1917. 1917, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, o otomano tomou partido do país dos países que perderam a guerra, que foi a Alemanha e tal. E a Inglaterra foi denominada como administrador da Palestina. E ele ficou. Aquela região era chamada de Palestina porque o imperador romano Adriano deu esse nome em 123, mais ou menos, quando expulsou os judeus de lá, e os judeus acabaram não voltando mais assim em massa. Mas sempre teve uma colônia ou outra, tanto de judeus quanto árabes ali. Em 1947 foi declarado que aquela terra, que já estava com uma colônia grande árabe, uma colônia grande judaica, e estavam bem, foi determinado que fosse dado para eles uma terra. Acabou o mandato da Inglaterra desse ano de 1947, terminou o mandato deles. Então, para não lidar mais com os árabes e com os judeus que estavam se pegando ali já faziam uns 100 anos, uns 50 anos, então a Inglaterra abriu mão de concorrer novamente à administradora daquele pedaço lá. Acho que já dá para desligar, né? Só um minutinho. É que estava muito barulho lá fora. Aí a gente resolveu ligar a caixa, senão os irmãos aqui não ouviam. Mas aí a Inglaterra cismou de não administrar mais aquele lugar, entregou para a ONU, disse que não era competência dela, e a ONU então determinou que uma parte seria dos judeus, outra parte seria dos árabes. Como é que se chamava os judeus desse lugar? Judeu palestino, porque a região se chamava região palestina. E os árabes? Os árabes se chamavam de árabes palestinos, porque aquela região era chamada de região da Palestina. Havia um banco comum judaico chamado de Palestina, e esse banco foi renomeado. Em 1963, Israel se declarou uma nação independente, o que os palestinos, entre aspas, o mundo árabe que estava lá, não se declarou. E ele disse, e os Estados Unidos apoiou essa decisão deles, e eles começaram então a receber bastante gente, principalmente além de 1950 mais ou menos, começou uma grande massa, um grande retorno dos judeus para essa região, a diáspora. E eles cresceram financeiramente e começaram a fazer inveja aos árabes que estavam lá. Os árabes que estavam lá começaram a se chamar de árabe palestino, e depois tiraram o árabe fora e se tornaram apenas palestinos. Israel ficou muito bem, muito rico, e eles continuaram pobres do jeito que estavam. E isso despertou muita inveja. E eles então, em 1967, o mundo árabe se juntou para apagar a memória de Israel daquele lugar. E nessa guerra de 1967, chamada da guerra do Yom Kippur, Israel saiu vencedor e quase tomou a Síria. Já estava vendo lá a capital da Síria, Damasco, de Bidom. Aí os Estados Unidos pediu para eles voltarem atrás, eles voltaram, e a colina de Golã foi nessa época anexada ao Estado de Israel.
Tá, por que não existe um país palestino? Porque nunca foi do interesse deles ter um país ali. Eles querem realmente estar ali. Porque ao lado leste da faixa de Gaza ali, é chamado de Cisjordânia, que é um país árabe. E a Palestina, a faixa de Gaza, ela é colada à Cisjordânia. Então, se eles quisessem, eles teriam a Cisjordânia toda para si. Porque aquele país é deles, já há muito tempo. Mas eles querem estar encravado dentro de Israel para encher o saco. Tá? Então, é só esse até. Então, as pessoas que estão dizendo Free Palestine não têm ideia do que está falando. Está dizendo o seguinte: morra Israel, porque o mundo árabe quer aquela região ali. É isso? Porque Israel não tomou aquela terra de ninguém, nunca foi deles. O mundo árabe nunca teve nada ali. Aquele negócio foi tomado na época de Abraão dos amalequitas, isso 4.000 anos atrás. E depois disso sempre foi dos judeus. Samaria, Judeia, aonde que Israel é a capital da Jordânia, da Palestina. Israel sempre foi capital, Jerusalém sempre foi capital de Israel. Então esse pessoal, eles estão ouvindo ao diabo e fazendo essa bobagem toda. Simples assim. É o mesmo pessoal que fala mentira, que diz não sei o que e tal. Essa terra é dos judeus. Porque o mundo inteiro está com esse eco, porque ouve a voz do diabo. Agora, por que o diabo quer destruir Israel? Eu vou terminar já que nós temos agora às 8h25, 8h30, daqui 5 minutos eu termino. Porque o mundo ecoa isso. Irmãos, olha, é questão de sobrevivência para Satanás destruir Israel. Olha, Satanás vai ser destruído na colina, no vale de Geinom, no vale de Inom, no Armagedon, né? Armamegido, no Monte Megido, no vale de Megido, que o pessoal traduz como Armagedon, né? Esse Armamegido, esse Monte Megido, é onde, junto ao Monte Sião, ao Monte das Oliveiras, e Jesus vai descer sobre esse lugar, e nesse dia, quando Israel estiver cercado de exércitos, Satanás vai ser preso por 1000 anos, aonde? No Monte das Oliveiras, ali naquele vale das Oliveiras, ali no Armamegido. Então, Israel precisa ser destruído, porque não havendo Israel, não haverá como Deus descer e matar Satanás. Ele vai ficar preso por 1000 anos, vai ser solto e de novo nesse mesmo lugar, ele vai ser destruído completamente depois de 1000 anos. Então, se Israel for destruído a qualquer momento, não haverá esse dia. Então é questão de vida ou morte. Satanás mata Israel hoje, Deus se torna mentiroso e incapaz de destruir a ele nesse vale de Megido. Não vai haver a batalha do Armagedon, porque Deus é mentiroso, Deus não conseguiu cumprir, porque não existe Israel. Imagina como Deus foi chamado de mentiroso e foi zoado nesses 2000 anos em que Israel desapareceu do mapa. Sumiu como pessoa, como língua. Israel tem a única língua que foi extinta e voltou a viver. Ele é o único império que desapareceu, morreu e voltou a viver. Nenhum outro império voltou a viver, nem o romano. O romano está vivo pela cabeça que foi ferida de morte, mas o corpo morreu. Mas tem a cabeça dele, que é a Igreja Católica. O catolicismo romano é o corpo, é a cabeça que sobreviveu à morte do corpo, que é o Império Romano, que morreu do ano 1000 e do ano 400, que é o Império Bizantino, do norte e do sul. Ele só sobreviveu porque ele virou o Vaticano. E ele só sobreviveu porque ele virou uma religião.
né? O Vaticano transformou o local em uma nação impenetrável. Porque o Vaticano realmente é um lugar impenetrável. É uma cidade, é o menor país do mundo, com 500 quilômetros lá de extensão. Então, irmãos, mas é o único império que está assim, mais ou menos, e ele vai viver novamente, né? Ele vai viver novamente, mas de outra forma, não como Império Romano, né? Como ele era antes. Ele vai dominar o mundo com as porcarias que ele guardou nessa cabecinha que não morreu. Então, hoje eu tô meio, a boca tá meio fácil de falar a coisa, mas é que também estou com muita vontade de falar sobre o pecado, e eu não falo sobre o pecado. Eu jamais falo sobre o pecado. Eu jamais falo sobre os filhos do diabo. Nunca falo. Normalmente a gente aqui é mais leve, né? Mas hoje eu estou com vontade de falar sobre isso. Eu já tinha preparado essa palavra lá em casa e ela está muito própria para esse momento. Então, irmãos, olha, não adianta lutar, porque a gente é vencedor e acabou. Que quem sentenciou a nossa vitória foi Deus. E não há como vencer a Deus. Não há como você vencer alguma coisa que está sentenciado. E para finalizar, irmão, sabe como é que é em hebraico a palavra sentenciado a alguma coisa? É Kodesh. Kodesh é traduzido como santo, separado, destinado. Nós somos destinados à vitória. Nenhum de nós é santo, mas todos nós somos Kodesh. Nós somos destinados. Não há poder nesse universo a não ser o poder da nossa própria mente para sabotar o plano de Deus. O único modo de Deus não cumprir o que Ele tem projetado para a sua vida é a sua própria vontade. É você se sabotar. É você aceitar a conversinha fiada do derrotado Satanás e então fazer o que ele fala. É o único modo de ser derrotado. Único. Qualquer pessoa que tem Jesus como Deus, que tem a palavra de Deus como guia, que ele está destinado a vencer e não importa quem esteja do outro lado fazendo força. Vocês entenderam, irmãos? Então, nós estamos destinados à vitória e eu queria novamente falar sobre isso. Irmãos, eu estou por terminado aqui. Mário, está terminado?